Olá, começa agora o Fisco em Pauta, um programa do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte para levar até você notícias na área econômica, fiscal e tributária do nosso estado. No programa de hoje, vamos mostrar como foram os debates sobre a reforma tributária e previdenciária travados durante o 12º Congresso Estadual do Fisco. O evento contou com a participação de políticos e especialistas. O que esperar da reforma tributária? E a reforma da Previdência? Quais os impactos para os servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada? Vamos mostrar também a doação de livros realizada pela Secretaria da Tributação para escolas que trabalham com educação fiscal. A Associação do Fisco completa 60 anos e os auditores de todo o Brasil defendem autonomia funcional. Tudo isso e muito mais agora no Fisco em Pauta. O Fisco Potiguar reuniu especialistas para debater as principais reformas em tramitação no Congresso Nacional. O 12º Conefisco discutiu os impactos das reformas previdenciária e tributária e marcou também a programação em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal, comemorado em 21 de setembro. A noite da sexta-feira, dia 20 de setembro, marcou a abertura do 12º Congresso Estadual do Fisco do Rio Grande do Norte, que este ano teve como tema o impacto das reformas no serviço público brasileiro. Além dos auditores fiscais do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos colegas da Paraíba, colegas do Fisco Nacional, da Receita Federal, da Federação Nacional do Fisco Municipal, todos envolvidos nesse debate que interessa ao futuro do Brasil. É sobre temas que vão impactar diretamente na vida dos auditores fiscais, que é a questão da reforma da Previdência e principalmente a reforma tributária. Um dia memorável, que também foi palco de homenagens pelos relevantes serviços prestados ao Fisco Potiguar. Estou representando o Fisco, inclusive as mulheres, e pela prestação de serviços. Mais uma vez, o Sidiferne se coloca na vanguarda, pautando temas estratégicos de uma relevância indiscutível para a sociedade brasileira. Aprovada na Câmara e já em primeiro turno no Senado, a reforma da Previdência ainda provoca polêmicas. O governo defende como necessária, os servidores públicos consideram injusta. Apresentada para promover uma série de mudanças no sistema previdenciário brasileiro, a proposta da reforma da Previdência foi debatida e duramente criticada pelo diretor de aposentados e pensionistas da Fenafisco, Celso Magliani. Ele considera a proposta injusta em vários pontos e acredita que vai dificultar as futuras aposentadorias. A reforma da Previdência está impondo ao trabalhador trabalhar mais, pagar muito mais, receber menos e, no mais dos casos, não se aposentar. A aposentadoria chega no cemitério, já chega em forma de pensão. Isso é a vida das pessoas, né? O Brasil fez uma opção por espolhar os trabalhadores, empobrecer os trabalhadores, fazer que os trabalhadores financiem a máquina pública brasileira, passando a mão na cabeça dos milionários, dos banqueiros, dos grandes empresários, mantendo a isenção de imposto de renda sobre dividendos, mantendo tantas outras isenções e passando a carga de fazer o ajuste fiscal para a conta dos trabalhadores. Magliani ainda fez outro alerta sobre o impacto da reforma. O trabalhador do serviço público perde mais com essa reforma. Vamos todos à luta, vamos nos organizar, porque se nós não nos organizar, a reforma administrativa vem aí. E ela vem tão logo passar a reforma da Previdência, ela vem tentando acabar com a estabilidade no serviço público, vem tentando terceirizar todo o serviço e o critério de contratação na terceirização é muito claro. Quem fizer mais bandeiraço na esquina tem direito ao emprego. O presidente do IPERN, Nereu Linhares, também criticou a reforma e explicou os reflexos das mudanças nacionais no cenário estadual. As categorias elas têm muita preocupação com o que vai acontecer e tem razão nessa preocupação, né? Afinal de contas, se tinha uma norma, havia uma regra de previdência e de repente se vê essa regra ser modificada e imediatamente
com muitos servidores já em via de se aposentar. Então, o servidor ele vai ter, o do Estado do Rio Grande do Norte vai ter essa discussão sim, certo? Eu também faço questão que essa discussão seja feita porque eu também sou um servidor público, né? Eu não estou lá ocupando um cargo só, a questão do cargo comissionado. Eu sou servidor público também e que serei atingido. E depois da Previdência, a próxima reforma em pauta é a tributária. No Congresso Nacional já existem pelo menos 3 propostas em andamento, sendo que 2 delas já avançaram na tramitação. Uma no Senado, outra na Câmara. As propostas que tramitam no Congresso sobre a reforma tributária deram a tônica da primeira mesa do Conefisco. A intenção foi esclarecer aos participantes o que pretendem as propostas de emenda à Constituição que atualmente estão sendo votadas nas 2 casas, Câmara e Senado Federal. Hoje o Brasil cobra mais nos bens e serviços e menos na renda e patrimônio. Nós queremos inverter essa lógica, né? E isso foi construído por nós, pela nossa base, no Brasil inteiro, não só aqui no Rio Grande do Norte, evidentemente, né? A nossa proposta já foi acolhida pelo Fórum dos Governadores do Nordeste, portanto, do ponto de vista político, ela é defensável. E do ponto de vista econômico, todas as simulações que foram feitas com dados da base da Receita Federal indicam que é possível aumentar a arrecadação sem aumentar sem aumentar a carga tributária, que é fundamental nessa discussão que estamos travando hoje. Intermediada pelo auditor fiscal do Rio Grande do Norte, Luiz Augusto, a mesa contou com a presença do vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, César Roxo, do deputado federal Benes Leocádio, do Republicanos, e da senadora Zenaide Maia, do PROS. As 2 principais propostas em tramitação no Congresso Nacional foram apresentadas aqui no evento. A PEC 45, da Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que hoje tramita no Senado Federal. Nós temos mostrado essa nossa proposta em diversos momentos no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, mas por enquanto os parlamentares não estão muito receptivos a ela, porque o sistema tributário de um país ele reflete as forças econômicas, políticas e sociais. E, por enquanto, não está no momento certo para que isso ocorra. Provavelmente ao longo dos meses, talvez ao longo do ano que vem, eu espero que a reforma tributária não seja aprovada neste ano, para que dê tempo de a população da sociedade conhecer e aí as forças sociais compensarem um pouco a força econômica do sistema ir à frente. Juntas, as 2 propostas somam quase 150 emendas que devem convergir para uma única proposta. Além delas, o Congresso também espera as alterações vindas do governo federal, que ainda não enviou o texto base da nova lei para a Câmara. Os auditores esperam que as mudanças, aguardadas há pelo menos 30 anos, possam beneficiar estados e municípios, e não apenas a União. Nós temos também outras propostas, que é a proposta do governo federal e dos estados, todas elas tentando resolver, simplificar e eliminar as distorções que existem hoje no sistema tributário brasileiro. Então, essa discussão é muito oportuna. Nós temos aqui a presença de parlamentares e são propostas que essa tentativa já ocorreu há quase 30 anos no Brasil e o sentimento que nós temos agora é que ela está prestes a acontecer. O cenário está muito favorável para a aprovação de uma proposta da reforma tributária. Benes Leocádio, que já esteve à frente da Federação dos Municípios do Estado e hoje ocupa uma cadeira na Câmara Federal, falou sobre a importância da reforma chegar a quem realmente precisa, que são os munícipes de cada cidade. Eu digo até que o parlamento está assumindo o seu papel, porque antigamente a gente via, na maioria das vezes, essas propostas vindo quase que exclusivamente do Executivo. E hoje, as 2 casas, e como é comum no sistema bicameral em que vivemos, no nosso parlamento, estão uma proposta já tramitando na Câmara, outra no Senado, algumas até já passando por alguma das casas, como é alguma das emendas que já estão lá no Senado. Eu espero que ao final possamos ter, digamos assim, um filtro e que venha a ser benéfico para aqueles que verdadeiramente sustentam os entes públicos do nosso país, que são os cidadãos brasileiros. Já a senadora Zenaide Maia defendeu a proposta de autoria dos próprios auditores fiscais
batizada de reforma solidária. Tem gente que ganha mais de 3 milhões e meio e são isentos desde uma lei de 95. Por exemplo, se eu for acionista de uma grande empresa, como eu falei aí, tem gente que ganha mais de 300 mil reais por mês e paga 0 de imposto de renda. E um trabalhador, já com menos de 2 mil, paga imposto de renda. Esses erros têm que ser corrigidos. Nós estamos sendo cruéis, quem paga mais é quem ganha menos. Dentro das discussões sobre a reforma tributária, um dos pontos que chamou a atenção do público presente foi a simplificação dos impostos e a criação de um imposto único, o IVA. Na reportagem de Cláudia Angélica, vamos saber mais sobre esse novo imposto que pode substituir os tributos já existentes. O imposto sobre o valor agregado no Brasil, suas alterações e implementações técnicas foram debatidos na segunda mesa de discussões do Conefisco. O tema teve a coordenação do diretor de formação sindical do Sindiferne, Fernando Freitas, que falou sobre a importância do IVA dentro da reforma tributária, que simplifica os impostos já existentes. Só a simplificação não vai resolver, mas ela é importante. O IVA, a proposta do IVA, o Imposto sobre Bens e Serviços, ela unifica de 5 a 9 tributos, tanto federais, estaduais como municipais, dependendo da proposta. Por exemplo, a PEC 110, ela tem uma unificação de 9 tributos. A PEC 45 da Câmara tem de 5, e vai juntar justamente aqueles impostos e aqueles tributos que incidem sobre a base consumo. Então acho que é importante porque vai diminuir o custo das empresas, o famoso custo Brasil, vai gerar mais competitividade para os preços dos nossos produtos, e vai, consequentemente, melhorar o nível de consumo em nosso país. A mesa também contou com a participação do secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, e do presidente da FENAFISCO, Charles Alcântara, que falaram sobre o tema em andamento no Congresso Nacional. O Brasil fez uma opção, essa opção ela coloca o país na contramão de todos os países mais desenvolvidos, menos desiguais que o Brasil. Qual foi essa opção do Brasil? O Brasil tributa mais, muito pesadamente, o consumo e atenua a tributação das altas rendas e do grande patrimônio. Então, poupa os ricos da tributação e sacrifica, penaliza muito os mais pobres. No Brasil, os mais pobres pagam mais impostos que os mais ricos. Isso precisa ser invertido. Esse é o problema central que a gente vem defendendo nos debates. Devido à complexidade do nosso sistema tributário, existe um grande custo, a questão do contencioso, são 27 legislações diferentes quando se trata do ICMS, e você trazendo um conceito de IVA amplo, um conceito do IBS, que a gente chama, você unifica essas legislações e torna um ambiente mais simplificado para o setor produtivo e também para o público. Então, por isso que é tão importante a gente simplificar o imposto sobre o consumo do país. Para os participantes do debate, mais importante do que o próprio IVA tem sido defender na reforma uma melhor distribuição dos tributos, partindo da ideia de quem ganha mais, paga mais. É o que os auditores fiscais chamam de reforma solidária. Só o nosso país, o Brasil e a Estônia, no mundo, é que não cobra imposto de renda quando se distribui lucros e dividendos. Para você ter uma ideia da importância desse retorno dessa tributação, a previsão anual de arrecadação, se ele retornar para os moldes de 1998, quando foi retirado da Constituição, gerar 80 bilhões de arrecadação anual e vai pegar as altas rendas. É isso que nós precisamos discutir, o retorno da cobrança desse imposto e um sistema tributário que seja mais justo e que seja colaborador de diminuição das desigualdades sociais em nosso país. E em meio a essas discussões mais amplas, o Conefisco também abriu espaço para tratar de assuntos como autonomia funcional. Essa foi a palavra de ordem para auditores da Receita Federal e dos fiscos municipais, que trouxeram o tema para debate.
O diretor de comunicação social do Sindifisco Nacional, Marquesan Taveira, veio a Natal apresentar o que, segundo ele, representa crise e risco ao trabalho da Receita Federal ao longo de 2019. Ele defende a necessidade de uma lei orgânica da administração tributária para garantir a autonomia necessária às atividades do fisco. A construção de uma lei orgânica da administração tributária, nesse momento, seria importantíssimo para garantir que os auditores fiscais possam servir à sociedade, servir à coletividade e não se dobrar a forças políticas que tentam cercear o nosso trabalho. A Federação Nacional dos Auditores de Tributos Municipais também defende a importância da lei orgânica na administração tributária. O vice-presidente Carlos Cardoso explicou o porquê da autonomia funcional na atividade dos auditores. A FENAFIM tem um posicionamento de defesa da autonomia dos fiscos, né? Até porque precisa trabalhar, muitas vezes, fiscalizando aquele que é amigo do prefeito, do governador e do presidente. Fiquei feliz em saber que o Fisco Estadual aqui do Rio Grande do Norte tem um projeto de lei orgânica da administração tributária, né, de LOAT, que está tramitando aí. Estava na hora de aprovar essa lei. Sabe por quê? Para mostrar ao Brasil como é que se trata o fisco. A melhor forma de você mostrar como é que entende a sociedade é tratando bem quem defende ela, e o fisco defende a sociedade. E depois do intervalo, vamos mostrar como está o trabalho da educação fiscal nas escolas públicas. Tem novidades na Secretaria da Tributação para dar mais eficiência ao trabalho do fisco. E o aniversário de 60 anos da Asfarne. A gente volta já já. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. Estamos de volta com o Fisco em Pauta e chegou a hora do nosso giro de notícias. O presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Charles Alcântara, foi reeleito para o biênio 2020-2022. A eleição ocorreu durante o 18º Congresso Nacional do Fisco Estadual, em Ipojuca, Pernambuco. No segundo mandato, Charles e a nova diretoria pretendem intensificar o papel da FENAFISCO no debate sobre a reforma tributária e sobre os direitos do funcionalismo público, com foco na sociedade, propondo a criação de mecanismos que ajudem a reduzir a profunda desigualdade social no Brasil. O governo do estado e a Secretaria Estadual da Tributação entregaram a premiação de mais um sorteio do programa Nota Potiguar. O repasse total dos prêmios já passou de R$ 831 mil, distribuídos entre instituições e os cidadãos que exercem sua cidadania fiscal, ajudam a combater a sonegação e asseguram o funcionamento de serviços públicos essenciais. Baixe você também o aplicativo. Peça para colocar o CPF na nota e participe. O governo do estado já anunciou o calendário de pagamento dos servidores públicos do mês de outubro. Os servidores estaduais que recebem o salário bruto de até R$ 3 mil, além dos servidores que fazem parte dos órgãos da segurança pública, vão receber no dia 15. Aqueles que ganham acima desse valor, entre ativos, inativos e pensionistas, receberão 30% do salário neste dia e o restante será pago em 31 de outubro, data em que também serão pagos os servidores das pastas com recursos próprios e da educação.
E a gente volta a falar sobre a Lei Orgânica para a Administração Tributária. A repórter Cláudia Angélica é quem traz as novidades. A Lei Orgânica na Administração Tributária foi o tema da terceira mesa aqui do Conefisco. Aqui comigo, Jorge Rodrigues, diretor administrativo e financeiro do Sindiferne, que mediou esse debate. Jorge, que importância tem esse tema, né, para todo esse contexto da reforma da tributária que o Brasil vive hoje? É realmente um tema bastante importante na reforma tributária, ele não pode ser dissociado. Esse tema, ele leva em consideração a autonomia dos entes tributantes, tanto na União, Estados, municípios, porque os serviços, né, os recursos, tudo poderão ser disponibilizados de forma mais próprias. Eles não precisam mais depender de um sistema tributário que está engessado. Nós temos essa proposta de emenda constitucional tramitando no Senado, na verdade, a proposta foi encaminhada agora pelo Senado, e nós precisamos lutar para que ela seja implementada nessa mudança, porque isso desvincula as administrações tributárias de possíveis cerceamentos, né, e dificuldades na fiscalização. E com isso, uma melhor arrecadação para todos para todos os cidadãos, com mais direitos e mais justiça fiscal. Em relação ao que funciona hoje, né, como é que está e como é que pode ficar? Bom, hoje o sistema ele é um pouco desigual. Precisamos, então, que essa lei venha para fortalecer todas as administrações tributárias, como falei, de forma que fique uma situação mais justa para os cidadãos e para toda a sociedade. Isso implementa mais condições de trabalho, melhores condições de trabalho, mais efetividade, porque vai ter uma autonomia funcional, uma autonomia administrativa e até mesmo a autonomia orçamentária para todos esses entes. Ok, muito obrigada pelas informações. Cláudia Angélica para o Fisco em Pauta. Novos processos e aumento no número de apreensões. A SET anuncia mudanças nas estruturas internas da Secretaria, que somadas ao novo PROED e aos novos regimes de fiscalização já causam um impacto positivo na arrecadação. Um novo modelo de estrutura da fiscalização de mercadorias em trânsito com reflexos positivos na arrecadação do RN foi apresentado no 12º Conefisco. O auditor fiscal Álvaro Bezerra explicou que o novo padrão de processos está possibilitando a presença muito mais forte e ostensiva do fisco. Os avanços tecnológicos nos permitem fazer isso muito bem, né, porque nós temos hoje toda uma gama de documentos eletrônicos, né, que nos permitem que, embora o auditor esteja aqui, ele possa fiscalizar uma empresa lá de Pau dos Ferros, por exemplo. Então, tudo isso veio a possibilitar que nós pudéssemos propor, e estamos, digamos assim, em linha ainda de construção, mas já estamos com a estrutura já toda alicerçada nesse sentido de reestruturar a fiscalização. Outro expressivo ganho ocorreu na Subcoordenadoria de Cadastro e Itinerância, SUCAD, que alcançou de janeiro a agosto deste ano o aumento substancial de 688% no número de visitas da itinerância, em comparação aos meses de janeiro a outubro de 2018, com a adoção de novas formas de gestão. Nós otimizamos o serviço, a necessidade, pontualmente aquela região precisa de mais auditores, e isso nós designamos, né? Então não precisa estar fisicamente lá na região para fiscalizar as empresas de lá. Outro detalhe e novidade que nós criamos agora em agosto, né, foi instituído um núcleo de fiscalização contábil. Era uma demanda necessária para a Secretaria e viemos aqui apresentar aos colegas auditores, né, esse nosso núcleo e o que a gente já fez, né, um projeto piloto e o que a gente já conseguiu com essas fiscalizações. E a consciência cidadã na área tributária precisa começar cedo. A educação fiscal nas escolas é um caminho. A SET aposta nos contribuintes do futuro, inclusive com a doação de livros para o Programa de Educação Fiscal Cidadã. A Secretaria de Tributação do RN doou mais de 5.000 livros sobre cidadania fiscal, que foram distribuídos em bibliotecas de escolas do Ensino Fundamental 2 para turmas do 6º ao 9º ano da Rede Estadual de Educação e conscientizam didaticamente estudantes e professores sobre o tema. A ação faz parte do termo de cooperação técnica com a Secretaria Estadual de Educação
para desenvolvimento do Programa de Educação Fiscal Cidadã nas escolas da rede. Por meio do material impresso com recursos do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil, o Profisco 1, os alunos poderão aprender sobre conhecimentos básicos da Constituição Federal, como a formação do Estado e seu financiamento, assim como a importância do recolhimento de impostos para o funcionamento de serviços essenciais para a sociedade. A Associação dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte completou 60 anos de fundação e, para marcar a data, a Asfarne realizou uma noite de festa, homenagens e reconhecimento. A emoção e a alegria marcaram os 60 anos de fundação da Asfarne, Associação dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. A cerimônia homenageou todos os ex-presidentes. Os já falecidos foram representados por membros da família. Houve ainda homenagem para prestigiar fundadores e também representantes de associações do Estado. Além dos associados e membros da diretoria plena, o evento foi prestigiado ainda pelo vice-governador do Estado, Antenor Roberto, pelo controlador-geral do RN, Pedro Lopes, pelo secretário de Estado da Tributação, Carlos Eduardo Xavier, e pelo presidente do Sindiferne, Roberto Fontes. O presidente da Asfarne, José Ribamar Pinto Damasceno, falou emocionado da importância do momento e também da responsabilidade de estar à frente de uma associação que conquistou ao longo das décadas tanta credibilidade e respeito. E agradeceu a todos os associados e colaboradores pela confiança e aos ex-presidentes pela dedicação empenhada. Por hoje é só. Obrigada pela companhia. O Fisco em Pauta fica por aqui, mas você pode conferir todas as reportagens no nosso site www.sindiferne.org.br ou no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa.